Dia quente com muita informação para vocês aqui hoje, hein? Vamos começar falando do Samson Dauda. Isso aqui é o Samson, algum tempo atrás, grande campeão, atual campeão do Olympia da Open. Tem muita gente no calcanhar dele e ele vai competir o Arnold de Ohio. Ele tomou uma decisão corajosa. Mais uma vez, se ele compete esse Arnold, ele vai competir, mas se ele ganha, ele vai ser o segundo homem da história a ter vencido o Arnold Classic Ohio Open durante o seu reinado do Olympia. Só Ronnie Coleman fez isso. Outros atletas já conquistaram o título do Arnold e do Olympia. O Dexter já conquistou os dois no mesmo ano, mas ele ganhou o Arnold antes em março e ganhou o Olympia depois em 2008. Então ele não estava reinando como Olympia ainda. E outros atletas ganharam em ocasiões diferentes, como foi o Jay Cutler, etc, etc. E olha só essa postagem aqui que o Samson repostou. O AJ repostou o Samson, que repostou o AJ, e a gente pegou aqui essa informação. Samson, na manhã de ontem, com 150 quilos. E vocês podem ver aqui que ele pôs a legenda tudo cobrindo até o joelho, né, cara? Por que será? Essa manhã, o peso de Samson Dauda foi 150,8, 151 quilos praticamente, hein? E realmente, ele nem começou ainda a preparação para o Arnold Classic Ohio. Então, vocês imaginem onde que ele pode chegar. Claro que o Arnold Classic Ohio é começo de março e geralmente os atletas começam a preparação, os Open principalmente, no começo de dezembro, assim que sai a lista. Mas um cara como o Samson já sabe que vai. Isso daria para ele aí aproximadamente 12 semanas de preparação, partindo aí de 151, 153 talvez. Informação muito importante aqui, o Ronnie Rumble deu uma entrevista que saiu no RX Muscle e ele fala nessa fase agora, depois que ele se aposentou de ser coach, muita gente falou, agora ferrou pro Rad, o Rad não vai mais conseguir o visto para os Estados Unidos, porque quem ajudava era o Ronnie Rumble. Mas o Ronnie Rumble, ele vai deixar de ser coach, ele não vai deixar de ser um influencer, não vai deixar de ser uma pessoa de alta influência no esporte, não vai deixar de ser dono da Evodian, ele continua sendo dono da Evodian e vai agenciar um atleta outro, com toda certeza. E ele fala aqui nessa entrevista que os planos dele agora são de ajudar ainda mais atletas iranianos, porque o Rani, ele tem raízes iranianas, raízes persas. Ele fala lá o idioma, fala o farsi, se comunica com o Rad muito bem. E ele quer devolver isso aí para a comunidade, ele quer ajudar mais atletas iranianos, porque ele fala que tem excelentes talentos, gente muito boa por lá que não compete nos Estados Unidos porque não tem o visto, nem em alguns países da Europa, né, infelizmente. Então essa é uma ótima notícia, porque o Rani, ao deixar de ser coach, ele consegue ter mais tempo livre para ajudar os atletas e dessa maneira permitir que o esporte se desenvolva mais, não só no Irã, mas como no mundo todo, porque ter esse intercâmbio, imagina ter um Beros Tabani competindo nos Estados Unidos e outros talentos que possam ter por lá, que nem às vezes se arriscam porque sabem que não vão conseguir o visto. E falando em Beros Tabani, uma outra boa notícia é que ele fechou um patrocínio muito importante com a Panatta, que é uma fábrica de equipamentos italiana. Isso aí é o senhor Panatta de bigodinho ali. E aqui a Panatta fala, do palco para o coração do quartel-general da Panatta. A gente está aqui muito orgulhoso em anunciar Beros Tabani como nosso novo atleta patrocinado. Isso ajuda muito, Beros. Ter um patrocínio de uma empresa forte no Ocidente, na Europa, não é uma empresa americana, né? Isso facilitaria ainda mais, é óbvio. Mas o Beros, assinando com uma Panatta, abre as portas para ele assinar com uma outra empresa grande de suplementos americana para fortalecer ainda mais aí esse pool de patrocinadores que poderiam ajudar numa eventual entrada do Beros nos Estados Unidos. Fico muito feliz por ele, cara. Parece ser um cara muito legal, de muito bom coração, que só quer fazer o seu esporte, só quer fazer o que ele ama. A gente entende toda a restrição americana, não discuto, o país é deles, a regra é deles, eles fazem o que eles querem com a casa deles, mas a gente percebe que o Beros é só mais aqueles caras que só quer lá para competir, fazer o trabalho dele e voltar embora. Vamos torcer muito para que isso se concretize esse ano. Por falar em coisas concretas, vamos falar de cueca, né, cara? De underwear, de Insider. Tá rolando a semana underwear na Insider aí, da nossa Black Friday antecipada. Cuecas, meias, undershirts, todas em promoção. Usando meu cupom SHAINBF, que você tá vendo na tela aí,
que já é aplicado automaticamente quando você clica no link da descrição ou clica no link nos comentários fixados, você pode chegar até 40% off em algumas peças. Tem aqui, ó, cuecas Comfort com 30% off no kit de 10. Aqui mais para baixo, cuecas Performance com 30% off usando o cupom SHAINBF no kit com 10. Vale muito a pena, cara. R$60 a unidade. Cueca que vai durar muito tempo. Extremamente confortável para fazer cardio e treinar perna. É maravilhosa. Então não perde tempo. Corre lá, insiderstore.com.br. O link está na descrição, nos comentários fixados. E sempre que você compra Insider usando meu cupom, você está dando a maior força para quem apoia o canal. Tivemos um podcast muito legal aqui do Foda Biade com Steve Weinberger, que é o árbitro-chefe da Pro League, foi o árbitro central do Praga Pro. Então esse podcast aqui teve muitas informações relevantes. Eu quero começar falando aqui sobre o julgamento do Praga Pro. O Tyler acho que não estava lá, então o Steve era o árbitro central, ele pôde explicar aqui por que o Chris Bumstead venceu. Vamos ouvir aqui o que ele disse. Vou pôr aqui a tradução no Google pra gente agilizar o processo do vídeo. Each shot maybe and why you think, or O overall Forte tá why you pedindo think Martin a won opinião first. Let's dele. go there. Overall, Martin won first. He was in better condition than the Olympia, I will tell you that. Yeah. But he was in good enough condition to win this show. Okay. He had muscle. He has good shape. He had muscle. He could have been a little harder, honestly. Mm-hmm. Concordo. And he won because of that. Really, it was his shape and his muscle. What do you say about people that are, and I'm going to ask you questions I kind of know the answer to, but I just want to see what you think. No problem. What do you say to people that are like, if you would have picked Chris, it would change the direction of bodybuilding for the positive? Well, it would. Olha só isso aí. We wouldn't have picked the best bodybuilder. That we would have picked a beautiful physique, amazing physique, arguably one of the best physiques in the world, including bodybuilding, but not a bodybuilder's physique. E aqui é o seguinte, galera, eu vou pausando aqui enquanto a gente vai ouvindo e eu vou discutindo também. Muito do que ele falou aqui bate com o que eu falei, tá? E mais uma vez, eu acho que o Chris Bumstead tem um dos maiores físicos da história, tem um físico lindo realmente, mas para os critérios da Open, não é o físico. Falta volume. Ah, mas não estava tão menor. Tudo bem, mas concordo. Falta volume, ponto-chave, espessura de costas, braços, etc. Ele vai explicar mais sobre isso, tá? Concordo também que o Martin deixou a porta aberta e fez força para não ganhar esse show, até parece assim. E também prefiro, tem que escolher um dos dois físicos. Prefiro do Bumstead toda vez. Lógico, óbvio. Mas o que eu preciso passar é como o Ford fala, a gente precisa educar os fãs e as fãs precisam entender as regras. Eles vão falar aqui um pouco mais sobre isso. Vamos tocar aqui. He does not have enough muscle, in my opinion, to be considered a bodybuilder. He has enough shape to be a bodybuilder, but not enough muscle. Just to keep pressing that point for a second, because I know what people are going to say. Porque o que quer dizer é o seguinte, ele tem o frame, ele tem a estrutura óssea alta, larga, que nas poses de frente e até de costas fazem com que a silhueta dele não fique tão menor que a do Martin, especialmente o Martin, que é o cara mais baixo, tem um frame menor, mas o preenchimento, o volume proporcional não era o mesmo. Okay, so I want to press the point for them. They're going to say, if you would have let Chris win, then bodybuilding wouldn't be just about size, and it would change the direction of how bodybuilders are training and looking. I got to disagree. I mean, I don't think it would have changed. Then a guy like Earth would have then become a bodybuilder instead of in classic physique, and what would he do? You know what I mean? Right. Ele mencionou, quando ele falou terra ali, era o Urs, tá? O Urs Koletinski. If Chris had a thicker back, bigger arms, and a bigger chest, he could have won that show. But he didn't. And that's why he didn't win that show. He had the shape to win the show. Só uma tradução, uma correção na tradução. Ele fala, se o Chris tivesse peitoral maior, braço maior, costas mais espessas, ele teria vencido o show. Mas ele não tinha. Por isso que ele não venceu o show, tá? Aí ele fala que ele tinha... Quando ele fala forma na tradução, é shape. É o formato, a estrutura óssea, ele quer dizer, tá? Então ele tinha o frame, tinha a estrutura óssea, mas não tinha os músculos para preencher. É isso que ele quer dizer aqui. Enough muscles to win that show. And it's still a bodybuilding show. And that's why we have classic physique. And we have bodybuilding. And he still has a classic physique bodybuilder. I'm sure in 6 months, he could probably turn that around. I shouldn't say I'm sure. Yeah. I wouldn't be surprised, but he's done. You know what I mean? Right. This was a one and done. This was just for fun. Right.
If this was a serious show, if I was his friend, I would have given him the advice to take a year off and put more muscle on, and then maybe he could have won. Right. But he didn't have enough muscle to win. So ultimately, the answer on a macro level is we have bodybuilding criteria and we have classic criteria, and Yes. he doesn't necessarily fit the bodybuilding criteria. Right now As- he doesn't, but I'm as not well as- saying he couldn't do it in maybe Yeah. 6 months of training. Right. Eu acho que esse foi o grande erro de todo mundo. O Chris é um cara muito magnético, muito carismático, muito querido, muito tudo. E aí isso influencia. E muita gente olhou muito com olhos do coração e olhos de fã do que com olhos críticos, realmente. E acho que a maioria das pessoas julgou esse show com os critérios da Classic e não com os critérios da Open. Eu também preferia que o Sebum tivesse vencido. Eu acho que é um físico mais bonito, mas, mais uma vez, sendo bem racional, sendo bem crítico e analisando pelas regras da Open, o Martin deveria ser o vencedor. E isso é muito importante, esse senso crítico, essa racionalidade é muito importante para os coaches, para os atletas, para que eles não caiam nessa coisa de opinião popular e opiniões e falar não e tudo, entender qual é a regra, porque quem manda é o árbitro, o que vale é a vontade dele. Então, quando você passa a entender isso aí, você passa a ir melhor nos campeonatos. Não adianta bater cabeça, não, mas é isso que eu prefiro, não, mas é isso que todo mundo falou. É o árbitro que vai decidir, rapaziada. Eating more calories. I want to get down to the judging on a micro level. Okay. When Olha you're só, hitting, when you mais see, ponto okay, so you interessante. mentioned his chest, his arms, and his back. So when he's hitting like a front double, a lat His front spread, thighs too. His front thighs too. yeah, his His yeah, side thigh is gorgeous. I mean, it's Right. unbelievable. The hamstring hangs from the side. His leg looks great, right, but not from the front. Quando ele fala ali que o tendão fica pendurado, ele fala é o hamstrings, que é uma tradução de femoral, tá? Então ele fala que de frente falta volume de quadríceps, mas de lado a perna dele é fenomenal, que tem um femoralzão penduradão lá e tudo, mas de frente não. So when he's standing next to Martin and they're hitting a front double, for example, let's just go to front double. He's Right. the reason you're giving that shot. Like I noticed Martin got straight first, so you're giving that Yes. shot to Martin based on what? Leg size, arm size, And shape. and shape. Yes. So in shape wise, though, Chris and Martin are probably equal in shape. No, Honestly, Chris might even be a little better. Honestly, okay, Chris could be, but Martin had enough muscle with the to shape, make his shape look Yeah. better. right? I got you. So then, same thing would that same thing apply to the front lat spread, the side chest, or is there a different way to look at each pose? No, you look at it the same way. You know, I mean, the front lat spread. Chris's lat spread. If you just looked at a lat spread, Right, was better than Martin's. But right, you look at the whole body. You look at the front thigh. You look at the shoulders. Chris's shoulders are not that big. Right. You look at his arms; they're not that big. You look at Martin. He's big. He's thick, and he's round. And that's bodybuilding. okay. And from the side shots, I feel like you can hide a little bit. Like Chris Well, is you can't hide the fact Chris has small arms. He has great legs from the side. He Right. could use a bigger chest and bigger arms. okay. So all of it. So mainly, what you're saying then is, even though Chris's condition was better, the size discrepancy was too much. It wasn't good enough to take him over the top because Martin wasn't in his best shape, but he was still in good shape. Right. You know, if Martin would have been, let's say, 10% softer, maybe Chris would have won. Mm-hmm, mm-hmm. But he was in good enough shape to pull it out. Então aí ele só ajustando a tradução também, ele fala que se o Martin tivesse 10% mais soft, mais fofo, mas não menos sólido, Sebum talvez tivesse vencido, etc. Ele não estava na sua melhor forma, mas ele estava bom bastante para vencer. Logo depois, eles também falam um pouco sobre frames, que o frame sim é muito importante, que os caras quando tem ali muscularidade, condicionamento meio que empatados, o cara com um frame maior vai acabar vencendo. E depois eles chegam no ponto onde ele fala sobre horse. Vamos ver. Okay, so I think I understand the top three. Then we had Matthias, I believe is his name, Oh, who took fourth. right. Excellent condition, not enough muscle. He kind of came in out of nowhere there. So Unbelievable. His condition was crazy. do you think he beat someone like, because I know, Horst was fifth, and then I think we had Christian Wolski. Horse wasn't hard enough.
If Horse was hard enough, Horse would have beat him. Yeah. Horse had much more muscle, but once again, he wasn't in the condition. He was soft. Right. And we looked at it at night, and he didn't get any better. He was just as soft at night. The one that threw me off was not Matthias. Então, basicamente, ele fala que o Horse não ganhou do Matias. O Matias estava muito condicionado, mas não tinha volume, que é o mesmo caso do Sebum versus Martin. Só que o Martin ganhou por ter mais volume, mesmo não estando tão bem condicionado quanto o Sebum. Mas o Horse não ganhou por não estar tão seco, segundo Steve Weinberger. Tivesse ficado mais seco, teria ficado ali em quarto lugar. E o Horse postou essas fotos aqui que saíram no NPC News Online. E quanto mais eu vejo, cara, mais eu fico pensando que ele deveria ter tido aquela chance de ser comparado com os 3 primeiros colocados. Porque olha só ele perto do Martin. Tudo bem que ele tá meio que em primeiro plano aqui, mas... Poxa, cara, falar que o Horse não tava bem condicionado, talvez perto do Matias, mas e perto do Martin, por exemplo? O Horse tava muito seco, cara. Olha só o grau de condição dos oblíquos dele, o aspecto sólido do abdominal, o aspecto sólido do ombro, o aspecto sólido da perna. Podia ser melhor? Podia, mas mais uma vez, eu queria só que o Horse tivesse tido, olha só, parte posterior, o femoral, eu queria só que ele tivesse tido a oportunidade de ter sido comparado, mas essa é a explicação do árbitro central do Steve Weinberger. O Horse, ele não ficou ali um pouco mais acima porque ele estava soft demais. Bom, porque ele consegue corrigir isso para o próximo show dele na Espanha. O Steve também fala aqui sobre poses, tá? Outra coisa muito importante, ele deu uma aula ali também sobre isso. E ele fala que a pior coisa que alguém pode fazer é entrar por último na pose. Porque tinha aquele folclore de antigamente, né? Ah, eu vou fazer a pose por último porque eles vão melhorar por último e tudo. E o Steve Weinberger falou, pior decisão da sua vida fazer isso. Entre na pose logo, seja o primeiro a entrar e o último a sair. A gente tem mais tempo de te olhar. Isso é muito importante. Então fica a dica para vocês aí também que estão competindo, começando a competir. E é sempre um conselho que eu venho dando aqui no canal. Sempre também, não fique enrolando. Até o Steve fala, poxa, o cara fazer uma transição, vai mostrar a perna, vai girar o braço. Até ele fazer isso aí, todo mundo fez a pose. Então arma a pose logo. Isso que é importante. Mas é isso aí, quero muita opinião de vocês sobre o que Steve Weinberger falou. Tem mais coisas aí na entrevista que rendeu muito pra gente repercutir. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, porque hoje tem muito conteúdo pra vocês. Ele falou coisas muito interessantes a respeito aí de competições e possíveis rumos da Pro League, que eu fiquei muito animado e muito feliz em ouvir. Vou ficando por aqui, já eu volto com mais vídeos então. Valeu!